Bom, o Jorge Igor soltou um vídeo, já tem alguns dias, tá? Eu demorei um pouco pra responder, mas ele falou uma coisa lá que eu gostaria de propor um debate aqui, acho que dá pra trazer uns pontos libertários pro que ele colocou na mesa, que é uma questão que, assim, teve um jogo entre Fortaleza e Flamengo, e basicamente ele estava criticando que o ticket médio do Flamengo era 10 vezes maior do que o ticket médio da torcida do Fortaleza. O jogo foi em Fortaleza, no Ceará, né? Então, ele defendeu algum nível de regulamentação pra isso, falando que o governo tinha que resolver essa questão e tudo mais. E eu discordo que o governo tem que resolver essa questão, porque isso dá para ser resolvido de maneira privada, e o vídeo é para explicar como vamos resolver o problema de preço abusivo de ingresso de maneira privada. Roda a vinheta e vamos discutir isso. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, esse é um canal austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária, e às vezes também assuntos quando tem uma parte ética que tange o futebol, a gente dá um nosso pitaco sobre futebol também, né? Primeiro, esse vídeo não é um ataque pessoal ao Jorge Igor, não ataquem o Jorge Igor pessoalmente, por favor. O Jorge Igor é um cara que eu admiro muito, sou muito fã dele, acho ele um narrador estupendo, assim, pra mim. Ele é hoje o melhor narrador do Brasil. Gosto muito dele mesmo, então o objetivo não é, meu Deus, olha como o Jorge Igor é burro, olha ele defendendo essas gadices, não sei o quê. Não, não é esse o tom do vídeo. O tom é tipo, ele falou isso aqui, ele defende isso aqui, eu discordo, vou apresentar meus argumentos, ele apresentou os argumentos dele, então vamos ter uma troca civilizada entre dois adultos conversando através da internet. Não sei se ele vai ver esse vídeo, mas presumo que ele vai ver esse vídeo. Então, Jorge, se você estiver vendo esse vídeo, não é um ataque à sua pessoa, é uma crítica às ideias. Então, o debate será no campo das ideias. E o canal dele público dele, de maneira geral, é um público muito legal para debater ideias, que o pessoal é muito receptivo. Realmente ele tem uma audiência de alto nível intelectual e é acima da média do nível dos canais de futebol que eu vejo por aí, tá? Isso também se deve ao Jorge Igor, que é uma figura ímpar, assim, no debate esportivo. Ele é muito, muito inteligente, tem uma capacidade oratória muito boa, tá? Então, de novo, ataque às ideias, não às pessoas. Então, vamos trazer o cerne da questão aqui. Eu acho que não dá para discutir a questão do preço abusivo sem antes entrar, assim, no conceito de que, na verdade, não existe um preço abusivo. Porque o preço, ele é uma informação e, ao mesmo tempo, ele também é um dado. O exemplo que eu vou usar aqui talvez não seja tão bom, porque o Fortaleza provavelmente vai acabar sendo rebaixado para a Série B. E, de novo, isso não é uma provocação aos torcedores do Fortaleza, só, tipo, a campanha do time não tá muito boa, então é provável que o time acabe caindo para a Série B. Mas, digamos que, sei lá, em 2027, né, que é quando ele voltaria, porque ele jogaria 26 e voltaria 27. Provavelmente o Fortaleza vai voltar a se cair, né, o time é estruturado para isso. Então, 2027 vai ter de novo um Flamengo e Fortaleza, lá em Fortaleza, no Ceará, no estádio do Fortaleza. De novo acontece a mesma coisa. Vamos colocar assim que aumentou um pouco o valor, então o ticket médio pro torcedor do Fortaleza era R$25, o pro torcedor do Flamengo era 250. Atualmente, o ticket médio do torcedor do Flamengo foi de R$239 e o do Fortaleza foi R$23,9. Então era exatamente 10 vezes mais o preço do ingresso. E o Jorge diz que esse é um preço abusivo. O que eu quero dizer aqui é que, na verdade, não existe preço abusivo. Só existe preço. Porque, em última análise, um preço é uma pergunta, de certa forma. Ao mesmo tempo que ele é uma informação, ele também é uma pergunta. É você perguntar para todos os torcedores do Flamengo, que moram ou não na região, o seguinte: torcedores do Flamengo, vocês que moram na região Nordeste, que têm poucas oportunidades de ver o time do Flamengo, comparado com os torcedores do Flamengo que moram no Rio, né, estão na cidade do Flamengo, então tem mais chance de ver o Flamengo. O quanto vocês estão dispostos a pagar para ver o Flamengo? Bom, é uma pergunta, certo? Se alguém fala assim, R$1.000, vai ter um grupo de torcedores do Flamengo que vai comprar esses ingressos e falar, beleza, R$1.000, eu pago. Mas vai ter outro grupo que vai falar, puta, R$1.000? Não, cara, amo meu time, mas R$1.000 não dá. R$800. Vai ter um segundo grupo que vai olhar e falar, R$800? Por 1.000 não dá, 800, ver o Mengão aqui uma vez por ano? Bora. O cara vai. Aí tem um terceiro grupo, digamos que agora tem ingresso a R$600. Aí esse grupo fala, a 1.000 e a 800 não dava, mas 600? Dá pra fazer um sacrifício aqui, vou só eu, não dá pra levar as crianças, mas vamos lá, vamos fazer esse sacrifício aqui, é só uma vez por ano que o time vem jogar aqui mesmo, talvez o Fortaleza caia, de repente o torcedor faz esse cálculo na cabeça dele, talvez o Fortaleza caia, então não vai ter outro jogo aqui, vamos lá, vai. Aí o cara faz esse desafio. R$400. Aí vai ter um quarto grupo de pessoas que vai falar, R$400? Esse grupo já é maior, né? A ideia é que progressivamente cada grupo seja maior. Vai mais gente, né? E vai aumentando a quantidade, até que, sei lá, você chega a... Vamos colocar que o preço mínimo que seja vendido esse ingresso seja R$100. A R$100 vai ter bastante gente que vai. Então, nota que
a cada degrau que eu tô colocando de preço, existe uma certa categoria de pessoas que vão aceitar ou não pagar aquele preço. Pro primeiro grupo, R$1.000 era um valor que ela pagaria, ela teria condições de pagar esse valor, mas ela também pagaria R$100 se ela pudesse, porque todo mundo sempre quer pagar menos. Só que preço, por isso que eu falo que não existe preço abusivo. Porque preço é quando oferta e demanda se cruzam. Ou seja, é quando alguém está vendendo um serviço, no caso o Fortaleza vendendo ingressos para o seu estádio, e um comprador quer comprar ingressos para o estádio do Fortaleza. Então se o comprador está disposto a pagar R$1.000 e o vendedor está vendendo a R$1.000, o preço de mercado é R$1.000, não é um preço abusivo. Ah, mas poderia ser vendido a menos. Poderia. Não estou dizendo que não poderia. Deveria ser vendido a menos? Essa é uma segunda discussão que a gente chega lá. O que eu quero colocar aqui é o seguinte. Isso é muito importante para você entender o meu segundo ponto. Não existe preço abusivo, só existe preço. Preço é quando oferta e demanda casam. Ah, quer dizer que vai ser sempre assim? Não, porque o preço, ele é uma informação, mas ele também é um dado. Você pode colocar isso como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de estatística. Você pega a média de quantos todos os torcedores, quantos outros times cobraram da torcida do Flamengo como visitante em todos os 19 jogos do Flamengo na Série A de 2025. Digamos que já tenha acabado e graças a Deus tomara que o Palmeiras não tenha sido campeão. Vamos, Flamengo, seja campeão, por favor. Não aguento mais ver o Palmeiras campeão de novo, para quem não sabe, sou corintiano. Então, digamos lá que saiu uma média, o valor médio da torcida do Flamengo era de, sei lá, R$150. Vamos dar um exemplo. Era R$150. O valor médio que se cobrava como visitante. Aí você começa a ter o preço vai virar um dado, porque você começa a comparar isso com outros clubes e ver, sei lá, por exemplo, o Corinthians cobravam dele cerca de, sei lá, R$100, um exemplo. Ah, e do Palmeiras? Do Palmeiras cobravam 165. E do Fluminense cobravam 180. Aí você vai tendo vários clubes com várias comparações. E isso poderia ser, tipo assim, que o Flamengo, a torcida do Flamengo tivesse sendo prejudicada ou não, dependendo desse dado. Mas vamos estabelecer aqui, para fim de exemplo, que o Flamengo seja o maior valor e seja muito discrepante. Vamos colocar assim que, tirando o Flamengo, o maior valor é R$150, vamos colocar para esse exemplo. E pro Flamengo seja R$750. Tipo, seja 5 vezes maior. Então metendo a faca nos torcedores do Flamengo quando o Flamengo vai jogar fora de casa. Como é que, dentro de um ambiente de livre mercado, sem envolver governo, sem envolver nada disso, você poderia resolver essa questão? Porque assim, por mais que eu fale, não existe preço abusivo, eu concordo que existe preço caro. Uma coisa é uma coisa abusiva, outra coisa é cara. R$1.000 para você ver um jogo de futebol, eu acho um valor muito acima. Agora, você pode fazer isso de uma forma privada. Como que você poderia estabelecer, vamos dizer assim, um certo nível de controle de preços dentro de um ambiente de livre mercado? Isso é uma coisa que infelizmente os clubes de futebol não conseguem se organizar porque eles têm uma mentalidade completamente socialista, completamente estatista, eles são geridos como são estatais. Os presidentes de clube não conseguem sentar e se organizar numa mesa e estabelecer uma liga. Porque você poderia fazer perfeitamente uma regulação privada de preços através de uma liga. Você poderia colocar, por exemplo, uma faixa de preços entre cada parte do estádio, mais ou menos, ou até, tipo assim, você deixa o clube determinar o valor do preço dele, do torcedor mandante, né? No caso, por exemplo, o torcedor do Fortaleza, quanto que vai ser o ingresso? Ok, é isso aqui. Mas, por exemplo, poderia ter no contrato da liga que é proibido você cobrar mais do que 5 vezes o valor do ticket médio da sua própria torcida. Então vamos colocar que, por exemplo, o ticket médio do torcedor do Fortaleza seja R$60. Um exemplo. Então, para os torcedores do Flamengo, você não pode cobrar mais do que R$300. Porque senão, aí eu concordo com o Jorge Igor, vira meio que uma bagunça, porque senão você bota simplesmente X10, ou seja, o meu ticket médio é 60, eu vou botar 600 e quem vier eu encho o bolso de dinheiro. O que também, assim, se você continuar fazendo isso é meio que ridículo, porque chega uma hora que mesmo a galera dos R$1.000, ela não vai querer pagar, porque ela vai perceber que está sendo feita de otário, porque aí tem a questão do preço, oferta e demanda, só que também tem uma outra questão, malandro e otário. E chega uma hora que a pessoa que está sendo otária na história percebe que está sendo otária e passa a ser malandra e não fecha esse acordo. Então, né, ela não faria esse acordo, quem pegou a referência. Isso que pode acontecer. O ideal seria ter uma liga. Eu acho que colocar vezes 10 o valor do ticket, tipo assim, pra torcida do Fortaleza é 23,9 e pra do Flamengo é 239. Pô, é uma puta discrepância. Concordo nisso. Isso aí eu concordo com o Jorge Igor. O que eu não concordo é querer colocar o governo em cima disso. Porque, por exemplo, se o governo for querer colocar uma regulação dele, como é que, por exemplo, ficaria a questão de regiões mais pobres? Porque, por exemplo, você poderia fazer meio que uma certa maracutaia com os números, uma contabilidade criativa, vamos dizer assim. Você poderia pegar aquele preço, aquele setor do teu estádio, que você sabe que, tipo assim, tem capacidade, vai para 300 pessoas, mas você sabe que quase nunca enche, vai tipo 10 gato pingado ali, só aqueles milionários que torcem pro teu time, e você poderia jogar o preço dele, tipo assim, 2 vezes o valor,
Pra quê? Pra você inflar a média do valor do ticket médio, porque, né, você faz entre o maior e o menor e tira uma média. Se você aumenta o menor, você também, o maior, né, você tá aumentando o menor. Não muito, mas você aumenta, dá pra você dar uma manipulada nos números. E aí você pega, tira o vezes 5 disso e você aumenta o valor do torcedor visitante, então você ganha uma grana em cima do torcedor visitante. Percebe como dá pra fazer isso? Então você não pode botar uma regulação estatal em cima disso, porque senão vai ter clube driblando isso. O que teria que ser feito é os clubes sentarem numa mesa, igual 20 adultos, coisa que não são os presidentes de clube são basicamente crianças brincando de Brasfoot, quem pegou a referência pegou, e eles não conseguem sentar numa mesa, conversar igual adultos e resolver coisas como, por exemplo, como é que vai ser preço de ingresso? Pô, vamos colocar a tecnologia na bola aqui, ó. Vai ter chip na bola pra saber se a bola entrou ou não entrou. Pô, todo estádio aqui, ó. Vamos fazer reforma nos estádios pra ter impedimento semiautomático, pra ter câmera, pra ficar melhor. Pô, vamos fazer aqui um gramado padronizado aqui, tudo bonitinho, deixar os gramados melhores. Pô, arbitragem, pelo amor de Deus, vamos profissionalizar os árbitros aí. Os caras não conseguem sentar numa mesa pra discutir coisas dessa. Por exemplo, vamos colocar nossos times no FIFA, no FIFA e no PES, né? Enfim, eu ainda falo FIFA e PES, mudou os nomes, enfim, pra mim sempre vai ser FIFA e PES. Vamos colocar os times no FIFA, vamos colocar os times no PES. Vamos vender a Liga Brasileira para o FIFA e para o PES. A gente negocia aqui, todo mundo aqui tem o direito de falar, ó, pega, faz. Entendeu? Vai os caras da FIFA, do FIFA, vai os caras do PES, nos clubes, faz a captura de movimento dos jogadores e tudo mais. Enfim, pra ter os jogos, né? Só que não tem essas coisas. Então, tudo acaba sendo meio que tipo assim, a moda qualquer um, assim. Cada um faz o que quer, né? Tipo, o torcedor o dirigente do Fortaleza fala, pô, Flamengo brigando pelo título, pô, o Flamengo tem uma grande torcida no Nordeste, eu vou botar o ticket médio lá em cima e, mano, dane-se, eu vou farmar dinheiro em cima desses trouxa, porque provavelmente eu vou ser rebaixado, então, né, pelo menos eu boto um faz-me rir no bolso. Então, não é o ideal o que tá acontecendo atualmente. Não tô dizendo que assim, deixa assim. Só que é melhor você deixar do jeito que tá atualmente do que você querer botar o governo pra regular, porque senão, o governo tentando regular a coisa é a pior coisa que tem. Você basicamente vai criar outro problema, que é tipo assim, você vai começar a ter clube reclamando, falando, não, mas peraí, eu não tô podendo aumentar o meu valor aqui do ingresso, porque na minha praça os meus torcedores são mais ricos, porque eu tenho que acompanhar o outro torcedor que é mais pobre. Então é melhor você deixar cada clube estabelecer mais ou menos a sua política de ingresso do jeito que tá hoje, meio, vai ter uma outra filha da putagem, não tô dizendo que não vai ter, mas é melhor do que você colocar o governo para isso. O ideal seria você ter uma regulação privada, você estabelecer em contrato que tanto a tanto, você não pode fazer, não colocando o preço mínimo, mas também você não podendo colocar vezes 5 em cima daquele valor. Porque aí também, existe uma outra questão que o pessoal fala, mas o preço é abusivo, o pessoal vai comprar, que não sei o quê. Chega um ponto que a galera não compra. Aí, o clube que fizer isso, por exemplo, ele só tem uma chance de dar certo, vamos dizer assim. Que é, por exemplo, esse ano tem Fortaleza e Ceará, que representam o estado do Ceará, né, na Série A. Pô, beleza. Ano que vem, provavelmente não vai ter o Fortaleza. Ao que tudo indica, o Ceará fica e o Fortaleza vai acabar caindo pra Série B. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o Fortaleza estabeleça ali um X15. Ou seja, o ingresso pro torcedor do Fortaleza é R$10 na média e o ingresso pro torcedor do Flamengo é 150, que é 15 vezes mais. Basicamente, poderia chegar, assim, lógico que R$150 é um valor mais baixo, mas vocês entenderam a proporção que eu tô fazendo, só pra simplificar os números. Chega uma hora que o torcedor do Flamengo olha pra isso e fala, eu não vou ser roubado, eu não sou trouxa, eu não vou. E aí o que acontece? O setor visitante fica lá com meia dúzia de grilo lá e ninguém vai. E aí o que acontece? O Fortaleza, que poderia ter um jogo que ele poderia ter uma arrecadação, meio que foi ganancioso demais e se lascou. Só tomou uma carcada, vamos dizer assim. Isso pode acontecer. Por isso que é importante você deixar uma liberdade de preços, mas também ao mesmo tempo, num contrato privado, claro, não via governo, você estabelecer algum nível de teto ali para não dar ruim. Porque senão, por exemplo, o Ceará poderia olhar para isso e falar, pô, os caras colocaram X15 e não deu certo. Pô, eles colocaram X10 e deu certo. Vou colocar X10. Então o meu ingresso aqui vai ser 20, o do Flamengo vai ser 200, a média, tá? Aí o torcedor do Flamengo pode olhar e falar, não, eu vou protestar também. Não vou. Aí digamos que Brasileiro 2028, um exemplo. Aí os caras já não vão fazer isso. Tipo, sei lá, colocar 5 vezes, 6 vezes. Então você percebe que você vai baixando o teto. Por quê? O preço, ele casa com a demanda. Você está vendendo um ticket, ou seja, você está ofertando uma coisa. E quem está comprando é o lado demandante, né? Vamos colocar assim, que está demandando aquele bem. Ele vai comprar a pessoa do lado da demanda se ela entender que aquele valor satisfaz a necessidade dela, porque o valor ele é subjetivo em relação às coisas, entende? Então você não consegue estabelecer um valor fixo para isso, por isso que não dá para fazer
controle de preço nem para cima nem para baixo. O que você pode fazer é estabelecer um teto dentro de uma liga privada. Só que, de novo, para ter uma liga privada, precisa sentar os diachos dos 20 clubes da Série A e os que forem caindo e subindo, pelo menos assim, os 40 clubes da Série A e B, que é mais difícil um clube cair da A para B, da B para C, né, do que o contrário, e sentarem, conversarem como adultos. Mas eu acho que eu tô sendo utópico demais, eu acho que é mais fácil, sei lá, o Palmeiras ganhar um Mundial do que acontecer uma liga no futebol brasileiro. Olá pessoas, Caio do Futuro aqui vindo para explicar uma coisa no meio do vídeo que o Caio do passado deveria ter explicado e não explicou, que é o conceito de elasticidade de demanda. Imagina na sua cabeça assim um elástico, que você pega ele, aí você estica ele e ele contrai até, expande, né, na verdade até um certo ponto e chega um ponto em que você expande ele tanto que ele quebra. Isso também se aplica com o conceito de demanda também. Por isso que existem demandas que são elásticas e demandas que são inelásticas. O que isso quer dizer do jargão econômico? Vamos comparar aqui ingresso de futebol, de um jogo de futebol, com combustíveis. Vamos começar primeiro pelo ingresso de jogo de futebol para poder ficar mais dentro aqui do tema do vídeo. Imagina assim a seguinte situação, que Flamengo e Juventude vão jogar um jogo e um cambista comprou 10 ingressos por R$80 cada, então ele espera vender cada ingresso a R$800. Não vou discutir aqui se cambismo é certo, é ético, é moral, enfim, não é essa discussão, vamos focar em outra coisa, tá? Ou seja, ele precisa vender um ingresso para poder pagar o investimento dele, porque ele gastou R$800, então se ele está vendendo cada um a 800, ele vende um, pagou, a partir do segundo ele está tendo um lucro em cima disso. Então, o que significa isso? Que essa demanda de ingressos ela é extremamente inelástica. Por quê? Ele não pode esticar muito a corda do preço, ele vai provavelmente ter que acabar abaixando esse preço, porque quando acabar o dia e a hora do jogo, aquele ingresso basicamente não vale absolutamente nada, então, portanto, é só um papelzinho que não tem valor nenhum, porque já passou o jogo, então ninguém vai comprar ingresso para um jogo que já passou, ou para um show que já passou, por exemplo. Que poderia ser um show também de uma banda, de um cantor ou de algum artista, mas estou usando um exemplo de ingresso porque é mais dentro aqui do jogo. Já do outro lado, os combustíveis, que seria um exemplo de uma demanda elástica. Por quê? Porque você consegue aumentar o preço de combustíveis sem que você tenha uma grande perda na venda. Como assim? Por exemplo, digamos que você tem um carro que seja só a gasolina. Se a gasolina tiver a R$6 o litro ou tiver a R$7 o litro, você ainda vai abastecer seu carro com gasolina do mesmo jeito, porque você não pode colocar nem diesel, nem álcool nele, porque não são combustíveis compatíveis com o seu motor. Então a demanda, ela é elástica. Então uma pessoa que vende, né, no caso o vendedor, ele pode esticar esse elástico até um ponto maior do que um jogo de futebol, um ingresso de um jogo de futebol no caso. Então essa é a importância de você entender esse conceito. O Caio do passado deveria ter explicado, não explicou, ele explicou muito por cima, então segue esse complemento aqui para poder explicar e ficar melhor entendido, e acho que agora vai ficar um complemento melhor pro vídeo. Deixem like e sigam com o Caio do passado continuando o vídeo. Mas enfim, eu não quero deixar esse vídeo muito mais longo do que isso, acho que já ficou bem explicado aqui. Se você ficou com alguma dúvida, porque esse é um assunto econômico um pouco mais complexo, deixa a sua dúvida aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de responder. Se inscreve no canal se você curtiu esse comentário, se você curtiu esse vídeo. Deixa suas impressões. Se aparecer o botão de hypar, peço para que você coloque no hypar, isso ajuda bastante o canal. Curtida, comentário, enfim, compartilhamento, tudo que vocês fazem nos outros canais, façam aqui também. E na descrição você tem o link dos parceiros do canal. Aqui a loja parceira do canal é a Manifesto 38, que é o boné que eu estou usando, a camiseta que eu estou usando. O link na descrição tem o cupom Libertário013, usando o cupom você ganha 22% de desconto em qualquer produto na loja. Tem também os meus parceiros, a Ana e o Germano. A Ana é quem cuida da parte gráfica, thumbs e tudo mais daqui do canal. E o Germano cuida da parte de edição e tudo mais. Então, se você quiser contratar qualquer um deles, o link do contato deles está aqui na descrição. Assim como o meu e-mail para parcerias, código Pix e tudo mais, se você quiser colaborar financeiramente com o canal. Além das redes sociais do canal, siga lá também nas outras redes sociais, que é importante. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.